E aí galerinha, tudo tranquilo? No vídeo de hoje a gente vai ver então um segundo mecanismo de consenso, que é o Proof of Stake, beleza? E aí para isso eu vou tentar fazer algumas comparações de coisas que ele meio que melhora do Proof of Work. Não necessariamente ele é o melhor mecanismo de consenso ever, mas eu acho que ele melhora assim algumas situações que o Proof of Work hoje causa de problema, por exemplo. Então, como a gente falou no vídeo anterior, eu vou passar rapidaço aqui só para apresentar para vocês os problemas. E depois eu vou apresentar um pouco mais de o que é o Proof of Stake, né? Como é que ele funciona mesmo. Algumas vantagens, então, em relação ao Proof of Work. E aí a gente segue nisso aí. E óbvio, alguns riscos envolvidos, beleza? E como que ele soluciona, ou provavelmente soluciona, ou tenta solucionar esses riscos, né? Então, só para a gente passar rapidinho aqui, para vocês lembrarem, Proof of Work, que a gente fica chamando de POW, né? Proof of Work. Ele basicamente é um mecanismo de consenso onde as pessoas precisam de uma máquina, né, com alto poder computacional para tentar então ganhar naquela loteria, beleza? E qual é o problema disso? O problema é que, como todo mundo da rede está tentando solucionar esse mesmo problema ao mesmo tempo, e no final só uma pessoa é recompensada, né? Só uma pessoa minera aquele bloquinho, que seria então a criação do bloquinho, só essa pessoa vai receber recompensa e todo o resto de energia elétrica gasto nessa competição por todas as outras pessoas da rede, ele acaba então sendo só desperdiçado, jogado no lixo mesmo. E aí a vida que segue, né? O planeta paga com isso. Vocês terem uma noção, o custo do ano passado, por exemplo, ele bate alguns países assim, tipo, gasto de energia elétrica, mano. Então ele tá tipo, consumindo tanto quanto um país, e isso só a rede do Bitcoin, por exemplo. Belezinha? Então, um dos problemas, então, um dos problemas aqui é o alto gasto, alto desperdício, desperdício, e tá bom, né? Desperdício de energia. Belezinha? O segundo problema, cara, que vocês podem ver seria, então, a relação dos pool minings, né? Ou mining pool, eu acho que é esse o termo, mining pool, que é basicamente o seguinte, cara. As pessoas que estão rodando, né, os nós lá do Bitcoin, elas acabaram pensando no seguinte conceito. Pô, ao invés de eu minerar sozinho e, tipo, lutar contra o planeta inteiro, por que eu não junto meus amigos ou pessoas próximas a mim e a gente faz meio que uma fazendinha com várias placas de vídeo, ou sei lá o que se usa, eu acredito que sejam placas de vídeo, também porque o preço delas tinha subido bastante em relação a isso, o que pra mim foi péssimo, porque eu só queria uma placa de vídeo pra eu poder jogar meus joguinhos, mas tudo bem. Então, as pessoas compram então vários computadores, ou várias placas de vídeo, vários processadores, sei lá, e aí elas montam meio que uma fazenda mesmo, eles conectam um no outro, pra isso aí ficar, tipo, minerando o Bitcoin, e no final o que eles fazem é, geramos então aqui X bitcoins, vamos dividir entre todo mundo que participa da rede. Então eles meio que redistribuem os bitcoins para a carteira de cada pessoa que participou daquele pool de máquinas, beleza? E aí qual é o problema disso? Bem, é óbvio, a gente está gastando agora energia pra caramba naquele lugar, né? Então, tipo, as pessoas estão comprando máquinas para deixar elas só fazendo isso. Mas isso eu já tinha comentado. E o outro problema é que fazendo isso, a gente meio que está criando então uma organização dentro do Bitcoin, dentro da rede do blockchain, né? E aí isso acaba centralizando o poder, porque assim, imagina que ao invés de ser um conjunto de amigos, isso é uma empresa, ou várias empresas que acabam se juntando e fazendo esses pools gigantescos. Véi, tem uns pools que são bizarros, e aí se vocês olharem o gráfico, tipo, eu tava vendo recentemente uns gráficos de como é que tava a divisão, né, de usuários, a gente teria papo de, tipo, 23% da rede, ou, sei lá, 40% da rede são de pessoas normais, tá? Então, pessoazinhas aqui. O resto todo disso aqui, então papo de, tipo, 60% da rede ou até mais, basicamente são farms de máquina. E aí, esses farms, sei lá, deve ter uns 3 ou 4 que são gigantescos, então esses 3 ou 4 já partilhariam desses 60% uma fatia gigantesca, né? Eles teriam, sei lá, 50% disso aqui, sobrando então 10%, né? Então eles têm quase que 100% daquilo ali, é isso que eu tô querendo dizer. Então eles têm muito
E aí acaba que a gente centralizou, então, o poder de novo. E a ideia do blockchain era justamente descentralizar. Essa é uma das paradas que a gente tinha falado que era super maneiro, né? Então, o outro problema aqui são esses tais pools de mineração. Então, eu vou colocar aqui como mining pool. Eu já vi como farming, mas mining pool deve ser ok, né? Então, mining pool aqui, que são as piscinas de mineração. E o terceiro e último problema que a gente também tinha comentado é que se alguém tenta uma operação fraudulenta, a punição por ela ter tentado aquilo é muito baixa no Proof of Work, né? O que acontece é que a gente simplesmente rejeita aquela transação fraudulenta ou aquele bloco fraudulento, mas a pessoa em si, ela não toma uma punição por tentar aquilo. Então ela pode simplesmente ir lá e tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo e ficar então tentando até achar uma brecha no sistema. Então isso é meio ruim também, porque a gente não está desincentivando atitudes ou tentativas de fraudar o sistema, belezinha? Então aqui a gente tem como última parada uma fraca punição. Eu vou colocar assim, fraca punição, mas acho que vocês entenderam. Punição, beleza. Uma fraca punição então do sistema fraudulento. E aí como é que então funciona? Vamos agora para o Proof of Stake e vamos ver então como é que ele funciona, ou a tentativa então dele resolver esses problemas. Então só para a gente começar, vamos ver como é que ele funciona. Basicamente, cara, o Proof of Stake é o seguinte: uma pessoa que está na rede e quer ser um validador, né? Validador seria o mesmo conceito de minerador, são similares, é só porque dentro do Proof of Stake, ao invés de chamar de minerador, que ele não está mais fazendo aquele trabalho braçal, aquele trabalho computacional gigantesco, que ele está fazendo um trabalho pequenininho, mas a gente já vai ver isso. Então, basicamente, minerador e validador, mesma coisa, beleza? Só muda por causa do mecanismo de consenso o nome, beleza? Mas é só o nome mesmo que está mudando. Então, no fundo, são os caras que vão gerar o bloquinho, tá? Então, um validador, ele vai fazer o seguinte: quando ele entrar na rede, ele vai pegar e vai falar, olha, dentro dessa rede, eu vou colocar aqui num cofrinho, belezinha? Então, aqui está o meu cofrinho, não tão bonito assim. Isso aqui é a porta do meu cofre. E o meu cofre, ele tem um cadeadinho aqui, que, meu Deus do céu, tá, esquece cadeado. Então, isso aqui é só a porta, isso aqui vem. Vocês entenderam, né? Isso aqui é o meu cofre. E aí, o que o cara faz? Ele pega o dinheirinho dele. Então ele pega, sei lá, várias moedinhas aqui e joga dentro desse cofre e fecha, beleza? Então aqui tá fechado. Ele vai lá, pá, fecha o cadeadinho dele aqui. Ah, moleque. Então ele fechou, trava aquele dinheiro e aí ele entra na rede para ser um validador. Ele podia entrar na rede sem travar esse dinheiro, beleza? Ele não seria um validador, mas basicamente ele está querendo ser um validador. Então, para ser um validador, ele pega uma quantidade de dinheiro, trava dentro da rede e fala, olha, eu agora quero ser um validador. E como é que funciona a partir daí? A partir desse momento, a gente vai ter uma penca de pessoas, que eu vou colocar aqui assim, ó, uma pessoa, outra pessoa e assim por diante. Então a gente vai ter uma penca de pessoas aqui dentro da rede, tá? E aí a rede, ela vai aleatoriamente, é meio aleatório, a gente já vai chegar nisso, mas aleatoriamente ela escolhe, ao invés de deixar todo mundo na loteria, ela vai lá e escolhe um indivíduo, chega aqui e fala, cara, você... Ela vira para esse cara e fala, ó, você agora é responsável por validar o próximo bloco da rede. E aí o cara vai receber, então, aquela lista de transações ou aquele conjunto de dados, e somente ele vai ser responsável por verificar todas aquelas informações que estão ali dentro e fechar o bloco, então, ganhando a recompensa daquele bloquinho, e vai adicionar o bloquinho na rede. Então, quando ele terminar, ele basicamente vai chegar lá naquele conjunto de bloquinhos que a gente tem, né, que é o blockchain, e vai adicionar o novo bloquinho aqui no final. Então é como se ele viesse aqui e falasse, cara, eu vou adicionar aqui o meu novo bloquinho, belezinha? E aí esse cara daqui, ele então adicionou aqui, ganha recompensa, né, de todas as transações que estavam lá dentro, ganha recompensa daqueles bids também, e aí a rede segue e novamente vai entrar meio que na loteria de escolher o próximo cara a ser o validador. Então, tipo, o próximo pode ser o mesmo indivíduo, obviamente, ele pode ser o mesmo indivíduo, mas é mais provável que seja um outro indivíduo. Então isso, de uma certa maneira, está meio que obrigando agora a descentralizar o poder. Porque, cara, agora não é tipo uma penca de computador bizarro que você tem que ter. A maioria dos códigos disso aqui rodam em computadores extremamente leves, tá?
computador simples, você não precisa de placas de vídeo bizonhas, processadores bizonhos, nem nada. E outro detalhe é que, inclusive, alguns deles rodam em celular, brother. Então, tipo, é um bagulho que meio que força a descentralizar o poder. Outra parada que é muito maneira em relação a esse comportamento do Proof of Stake é que, como eu falei pra vocês, é mais ou menos aleatório. E por que é mais ou menos aleatório? Sim, tem uma aleatoriedade, né? Tem uma escolha meio randômica dentro do processo, da rede escolher alguém aleatoriamente, mas obviamente tem pesos envolvidos, ou seja, tem pessoas que têm mais chance de ser escolhidas do que outras. E aí vocês podem falar, pô, mas isso aí é injusto. Mas assim, vamos pensar que no Proof of Work, quem tem mais computador na mão tem mais poder sobre a rede. Porque, né, ele tem vários computadores, então ele provavelmente tem mais chance de ganhar aquela loteria, aquela corrida de descobrir o número mágico. Nesse caso aqui, não tem a corrida do número mágico. O que acontece é uma loteria sempre, e todo mundo meio que tem uma chance igual, né? E aí o que diferencia então a chance? Diferencia quem travar mais dinheiro. E mano, imagina que tu tá travando teu dinheiro, ele tá preso de verdade. Tu não tem como tirar, a não ser que você cancele a sua habilidade de ser um validador. Você fala, cara, eu não quero mais ser um validador. E aí depois de um tempo, por que depois de um tempo? Porque a rede ainda vai precisar revalidar todos os blocos, verificar todos os blocos que você validou ao longo da rede, para então falar, cara, todos os blocos que aquele indivíduo que está pedindo para sair de validador são válidos, então ele pode sair e a gente libera o dinheiro de volta para ele. E esse dinheiro de volta o dinheiro original, né, que você travou, mas todas as recompensas que você estava tendo durante esse processo de validação. Então, cada bloquinho que você criou, que você ganhou de recompensa, você vai lá e guarda também travado dentro daquele cofrinho, belezinha? Então, tipo, no final obviamente você tem como pegar o dinheiro de volta, mas a ideia é que, tipo, você vai ficar com aquele dinheiro preso. Então, quanto mais dinheiro preso alguém tem, maior a chance dessa pessoa então ser escolhida para validar, porque, né, ele meio que tá tomando mais prejuízo, ele tá prendendo mais o dinheiro dele, belezinha? Outro fator que também é usado para essa escolha do próximo validador é uma escolha baseada no tempo da pessoa dentro da rede. Ou seja, quanto mais antigo for uma pessoa, é mais fácil da gente confiar que ele é um validador não fraudulento, né? Porque ele está há muito tempo dentro da rede, então ele meio que tem um histórico. Cara, é como se você tivesse, sei lá, um histórico com um barbeiro, com o cara que te vende café, saca? Tu meio que se acostuma com o cara, e aí ele já sabe o que tu gosta, você já sabe como é que ele faz as paradas. Então é uma questão de confiança mesmo. A mesma coisa vai servir, então, pro mecanismo do Proof of Stake, beleza? Então, tipo, quanto mais velha for um indivíduo dentro da rede, mais confiável ela é. Belezinha? Então, por isso que eu falei que é meio aleatório e são pesos que são usados na conta no momento de escolher aleatoriamente o próximo validador. Show? Então, cara, basicamente é isso, Proof of Stake. Agora eu vou apresentar para vocês, então, alguns benefícios disso, que é basicamente, eu já mencionei aqui, esse aumento da descentralidade, né? Como a gente está deixando agora mais facilmente pessoas com poder computacional baixo poderem ser um validador, né? Conseguirem realmente validar e ter alguma recompensa. Outra parada interessantíssima é que agora, como a gente não tem aquela corrida louca do Proof of Work, a gente não tem mais todo o desperdício de energia das outras máquinas. Porque uma vez que a rede escolheu um validador, não tem outro validador realmente, tipo, validando a parada, sabe? Ninguém tá correndo mais, usando energia pra caramba pra chegar no número mágico. É só um carinha fazendo esse processo. Belezinha? Então a gente reduziu consideravelmente o gasto de energia elétrica. E eu acho que a última informação que é levemente interessante, de benefício assim do Proof of Stake, cara, a gente consegue então um menor tempo de criação de blocos. Porque lembra que eu mencionei no Proof of Work que um dos mecanismos que o Bitcoin usa, por exemplo, é meio que criar um trabalho, um gasto computacional que vai levar em torno de uns 10 minutos, ou sei lá, 3 minutos, 1 minuto. Geralmente no Proof of Work, como você tem um indivíduo só, o trabalho computacional é muito mais leve, então o processamento dessa validação é infinitamente mais rápido. E aí, cara, é papo de, tipo, você ter agora milhares de transações por segundo, saca? Então, tipo, tem um benefício considerável na quantidade, né? Na facilidade de escalar essa rede, de aumentar
essa rede, porque agora a gente consegue fazer muito mais transação por segundo, belezinha? Então esses são os 3 benefícios fortes assim que eu vejo do Proof of Stake. E aí, riscos envolvidos. Óbvio que tem riscos, beleza? Pode acontecer. O primeiro dos riscos é basicamente, cara, imagina que a rede... Deixa eu usar aqui um amarelinho. Amarelinho, por favor, vai. Isso, amarelinho. Então, digamos que a rede veio aqui e escolheu esse indivíduo daqui para ser o próximo validador. E aí, por algum motivo, o cara perdeu a internet, o computador dele desligou, o computador que roda o programa, né, desligou, ou, sei lá, ele simplesmente desinstalou o programa, esqueceu. Qualquer problema em que ele não esteja na rede, mas a rede escolheu ele para ser o validador. A rede não, a princípio, não tem como saber que ele não está ali trabalhando, entendeu? Ele não está disposto a validar. E aí, como ela não sabe, o que a gente chamaria isso é de um no-show. É quando você escolhe um validador e ele simplesmente não está lá. É tipo, sei lá, o cara saiu para tomar café, brother. E acabou. Tipo, tu vai ficar esperando, vai travar a rede inteira por causa disso. Então esse é um risco associado. Muitas redes acabam escolhendo fazer o seguinte: ao invés de escolher sempre um único validador, eles colocam um validador como cara principal, e aí eles escolhem um grupo, sei lá, esses 2 carinhas aqui, eles vão falar, cara, isso aqui é o nosso backup. Se o cara principal der no show, a gente pega alguém do backup e fala, ó, você agora é o novo validador, beleza? Então é um mecanismo meio que tipo, backup mesmo, né? Tipo, se a gente não conseguir resolver com o recurso primário, a gente pega os recursos secundários e pede para eles fazerem então o trabalho do cara primário. Belezinha? Seria um dos riscos, né? Esse problema do no-show. E um outro problema também seria o problema que eu vou chamar de super staking, mas eu nunca vi esse termo, na real, eu realmente estou meio que chamando porque eu não sabia dar um nome disso. Seria basicamente como a quantidade de moedas presas dentro da rede dá mais poder de voto, né, mais chances de tu ser um validador, o que alguém poderia fazer é simplesmente pegar um montante absurdo de dinheiro, travar dentro da rede, e aí eles teriam, assim, sei lá, 51% de chance, 52% de chance, que é, inclusive, o nome desse ataque é chamado de 51% attack, que é basicamente, cara, alguém, ele estacou, né, ele travou dinheiro suficiente para ter 51% de toda a moeda daquela rede na mão dele. E, cara, se tu parar pra pensar, isso é um risco, é verdade, isso pode acontecer, mas isso geralmente tem mais chance de acontecer com redes que são muito pequenas, porque tem pouco dinheiro dentro delas. E aí, será que vale a pena, saca? O que a galera acaba fazendo dentro das redes é que, tipo, não vale a pena você travar o dinheiro que você trava dentro do stake, né, dentro do teu cofrinho lá, que eu tava falando, ele tem que ser autossuficiente para a recompensa de você fazer isso não sobrepujar o que você travou, ou seja, não ser maior do que o que você tá travando. Porque aí evita o fato de alguém chegar lá e travar, então, 51% do dinheiro de toda a rede, e aí, pô, por que ele vai fazer isso se ele não ganha aquele dinheiro que está preso, sabe? Ele não vai ganhar o mesmo montante, ele sempre vai ganhar menos do que ele gostaria de ter. Se ele pegasse aquilo e investisse, sei lá, num fundo imobiliário, talvez ele ganhasse mais. Assim, óbvio, eu estou chutando aqui. Mas a ideia é que a recompensa tem que ser boa o suficiente para as pessoas quererem participar da rede, mas não pode ser autossuficiente para alguém querer, tipo, travar dinheiro pra caramba. E aí, assim, eu falei que isso acontece mais em redes pequenas, que tu imagina alguém querer chegar, sei lá, na rede do Ethereum, que está nessa transição de sair de Proof of Work para Proof of Stake, que por sinal eu já vou comentar também sobre isso, mas a rede está trocando, né? E aí alguém vira e fala, putz, eu vou chegar lá agora e vou injetar maior granão e vou travar a rede do Ethereum, então, eu vou travar, né, a rede do Ethereum, vou ficar com 51% de toda a moeda do Ethereum na minha mão. Mano, eu não sei se vocês já pararam pra olhar, mas é papo de, tipo, bilhão de dólar. Se todo mundo tem bilhão de dólar na carteira pra travar isso aí, puta esgrila. Tipo, cara, eu acho que não vale a pena, saca? Tu travar, sei lá, 80 bilhões de dólares dentro de uma rede, sendo que, pô, tu não vai ganhar perto daquilo ali, saca? Nas recompensas, não vale a pena. Por que tu vai travar esse dinheiro? Tu não investe essa jossa, mano. Me dá, sei lá. Mas é algo que passa a não valer a pena financeiramente. Sacou? Então, por isso, assim, por isso que eu falei pra vocês
que é mais improvável acontecer em redes grandes, porque já tem muito dinheiro lá dentro e é muito improvável que alguém consiga travar aquele montante gigantesco, e mesmo que conseguisse, em geral, não vale a pena, belezinha? E aí o que eu mencionei antes, só pra gente fechar então hoje, é que, cara, eu falei que o Ethereum estava transitando, né, saindo do Proof of Work, que foi como ele começou, e ele está indo então para o Ethereum 2.0, alguma coisa desse tipo, que seria baseado então no novo mecanismo de consenso, que é o Proof of Stake. Porque os desenvolvedores julgaram que o Proof of Stake era melhor do que o Proof of Work, devido a esses motivos assim que eu estou dando para vocês e talvez mais algum, beleza? Mas aí, cara, o que eu queria passar para vocês aqui é o seguinte, é que existe então essa possibilidade de transição. Não são todas as redes que vão ter essa possibilidade. O Bitcoin, por exemplo, eu ouvi dizer que não consegue fazer essa transição, ou seja, não consegue sair do Proof of Work, mas ele vai trabalhar sempre em Proof of Work, o que é um pouco problemático, né? Porque é um baita desperdício de energia, mas fazer o quê? Mas tem redes como a rede do Ethereum, por exemplo, que meio que no momento que eles foram desenvolvidos, eles deixaram flexível o suficiente para eles conseguirem sair de um mecanismo de consenso e ir para um mecanismo de consenso diferente. É razoavelmente diferente, né? A gente não pode falar que é 100% diferente, mas é razoavelmente diferente, beleza? Então existe essa possibilidade, não é sempre que vai acontecer. E um último detalhe também, eu falei que aquele era o último, mas esse é o último de verdade, é que esse lance dos pesos que eu comentei com vocês durante o vídeo, o que pesa, né? A quantidade de moeda travada, sua idade dentro da rede, esse tipo de coisa, isso também varia de rede para rede. Tem rede que vai dar mais peso para, sei lá, quantidade de dinheiro travado, ou vai dar mais peso para a pessoa que está lá há mais tempo dentro da rede, saca? Então, tipo, isso é algo que muda muito de uma rede para outra. E aí, para vocês saberem como é que funciona dentro da rede X ou da rede Y, vale a pena ler o white paper. A galera sempre que cria, né, as chains, elas criam um white paper junto, eles publicam um white paper, né, que nada mais é do que um documento descrevendo o projeto daquela rede. Belezinha? E aí, dentro desse documento, vocês podem simplesmente ver mesmo como é que funciona e tal. Eu acho que, inclusive, lá tem como tu achar o código da parada. Como eu falei pra vocês, é uma tecnologia bem open source, assim, tipo, tô rolando no seu computador, sabe? É bem open. E a ideia é que as pessoas possam, então, contribuir comunitariamente para aquela rede. Porque, cara, porque sim. Assim, eu sou a favor disso, tá? Mas é uma questão meio que de cada um mesmo. Quem tá afim de contribuir, contribui. Quem não tá afim, não contribui. Eu ainda não contribuo porque, né, eu ainda tô aprendendo aqui, tô no meu caminho de entender como é que as coisas funcionam. E aí, no futuro, eu tenho, sim, a intenção de dar uma olhada em algum código e, quem sabe, contribuir com alguma rede dessas que eu julgue o projeto maneiro, saca? Então é isso, beleza? Então, valeu, falou e até a próxima.